Estamos iniciando aqui mais um podcast da Patologia com a WP. E mais uma vez estamos com o convidado o Maírton Santos. Maírton, obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Nosso último bate-papo foi muito bom e realmente ficou aquela coisa no ar que a gente precisava continuar e falar um pouquinho mais, já que a gente tem tanto assunto para conversar. E hoje nós vamos trazer o tema que é conscientização na contratação de serviço de engenharia. Tá? Então, gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite e gostaria também que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público mais uma vez, né? Então, muito obrigado, Vitor, aí mais uma vez pelo convite que foi feito, né? Então, assim, essa confiança que você e a WP têm em mim, né? Então, assim, é muito importante a gente estar trocando essas ideias, essas informações, para que a gente possa enriquecer cada vez mais a engenharia. E como você bem disse, o nosso outro foi muito bom e ficou com um gostinho de quero mais, né? E a gente agora vai dar sequência aqui em mais um bate-papo aqui sobre a engenharia, né? Então, eu sou Maírton Santos, engenheiro civil, especialista em perícias de engenharia, né? Trabalho há 24 anos com a parte de fachada, né? Então, assim, foi uma área que eu me especializei, comecei pela fachada, depois revestimentos no geral, pisos e piscinas. Então, hoje a gente atua nessa gama aí de projetos, laudo, consultoria, perícias, laudos, treinamentos, fiscalizações, tudo voltado na área de revestimentos. Maírton, você também faz parte da CIP, né, na qual eu e você somos diretores da Associação de Inspeções e Perícias Prediais aqui de Ceará. E eu acho que casa muito bem, o pessoal que está ouvindo aqui a gente, acredito que muitos já devem saber, né, que no caso eu executo o trabalho na parte de estruturas e você fachadas. E eu vejo que hoje são os dois principais pontos, eu acho, de mais risco dentro das edificações. Quando a gente fala de edificação, eu acho que o que mais preocupa hoje são fachadas e estruturas. Então, a ideia é a gente trazer aqui, dentro desse tema de conscientização, basicamente assim, um pouco desses dois temas principais que a gente está ali no nosso dia a dia, certo? E aí, a gente tem, hoje, o nosso mercado, ele já entendeu a grande importância dessas inspeções, perícias, na qual a gente está aí à frente nessa associação. Nós temos uma lei municipal que acredito que praticamente todos os síndicos já ouviram falar, se não ouviram falar de forma através governamental, ou propaganda, ou da forma de lei, mas já ouviram falar que precisa fazer uma inspeção. E isso é muito bom para o nosso mercado, essa educação que a gente vem tentando trazer e também vem entendendo que está acontecendo, certo? Então, a inspeção predial, não há dúvidas que é preciso fazer, que é importante. A gente entende que é um check-up da edificação, como se a gente fosse no médico, né? Isso. E um médico vai fazer aquela primeira conversa, o que você tem, o que você sente, o que ele trouxe até aqui. Então, esse check-up é a inspeção predial. Mas a gente entende também que não é o suficiente. Quando você chega no médico e você sente uma dor na coluna, o geral ele vai lhe encaminhar para um especialista, no caso, um ortopedista, vai pedir algum exame, alguma coisa. Inclusive, a gente conversou bastante sobre isso na nossa última conversa, certo? E como é que tá, Maírton, dentro dessa sua área de atuação de fachadas, essa inspeção que seria a inspeção especializada, tá? Vou tentar aqui resumir o que eu trouxe aqui. Nós temos a inspeção predial, que é o check-up que vai olhar todos os sistemas da edificação, mas que é uma visão generalista e que vai apontar diversos defeitos, diversas manifestações da edificação, e dentre elas vai estar fachadas e estruturas. Como é que está essa inspeção especializada de fachadas dentro desse mercado que você está inserido? Aproveitando aqui, Vitor, como você bem colocou sobre a CIP, e aí eu queria deixar o convite para você que ainda não é associado na CIP,
entra lá no nosso Instagram e faz a sua inscrição, fica associado e aí você poderá também participar de todos os eventos que a gente já vem promovendo, algumas palestras técnicas, algumas visitas técnicas em empresas que fornecem produtos para todos os tipos de serviços de reforma, de serviços novos também. Então entra lá no nosso Instagram, a CIP, e aí você pode fazer a sua inscrição e também se tornar associado. Virto, hoje é uma situação bem delicada, né? E hoje a gente tem, como você bem falou, a lei, que já está em vigor desde 2012, mas que muitas vezes ela fica no alto e baixo, assim. Na realidade, ela não se cumpre. É uma lei que a gente tem, mas que realmente não se cumpre à risca como deveria ser cumprida, né? Então, existe realmente a questão da inspeção predial, como você bem colocou, que seria realmente aquela amplitude do todo, né, da edificação, e aí dentro dessa inspeção predial vai se ramificando. Estrutura, está precisando de recuperação estrutural, fachada, está precisando de serviço de fachadas. E aí falando muito mais da minha área, a gente se depara muito, principalmente nas questões da inspeção, porque a pessoa acha que a inspeção predial, geralmente os síndicos, os administradores, as empresas de administração dos condomínios, acham que aquela inspeção predial já vai apresentar tudo que deve ser feito. E automaticamente eles já vão precisar de um orçamento para poder fazer. E, como bem na realidade, aí são áreas específicas, especializadas dentro da engenharia. Então, tem um problema naquela edificação que precisa fazer uma recuperação estrutural, ou que precisa de um serviço de fachada, é importante procurar um especialista, um engenheiro, a empresa especialista naquela situação. Então, falando aqui da fachada, quando chegar as demandas de fachada para a gente precisa fazer uma inspeção daquela fachada, especificamente da fachada, para a gente poder identificar quais são as manifestações patológicas que tem, há quanto tempo tem, se já houve recuperação daquelas manifestações parciais, se foram bem executadas nessas manifestações, que geralmente a gente se depara. Se a manifestação foi recuperada e volta, é porque houve alguma coisa. Ou um produto que não foi adequado, ou uma execução que foi inadequada, muitas vezes feita por leigos, né? Muitas vezes a pessoa não tem aquela expertise, aquela experiência de trabalhar na fachada. Então, assim, é preciso procurar as empresas especializadas para justamente fazer essa inspeção da fachada, no caso, ou da recuperação estrutural, e aí sim, diagnosticar qual foi a causa, quais as origens, o que é que realmente originou aquelas manifestações patológicas, como recuperar, quais os produtos que vão ser utilizados, e aí sim, aí o síndico está apto para ir procurar as empresas que irão executar, né? E também que sejam empresas idôneas e que tenham experiência naquele serviço, porque senão ela não pode ser só uma empresa de engenharia, ela tem que ter uma expertise, uma experiência naquele serviço, porque senão eu tenho uma inspeção predial, eu tenho inspeção da fachada, eu tenho os materiais que foram informados, as metodologias, mas quem vai executar pode colocar toda essa importante averiguação que foi feita por água abaixo se não for bem executada. E a gente se depara muito com isso nos condomínios aqui em Fortaleza. Eu concordo com você. O que está acontecendo? Eles fazem a inspeção predial, né, como você falou, síndicos, administradores, responsáveis, eles fazem a inspeção predial e por entender, por acreditar que aquela inspeção ele já dá todo o direcionamento, né, que não é a verdade, precisa de inspeções especializadas, eles já pulam para orçamento. Tá? Então, o que acontece? Quando os síndicos eles recebem um laudo e solicitam orçamentos de empresas e eles não entendem exatamente o que está acontecendo no seu condomínio, eles não têm informação completa, acaba que chega em empresas que também não têm competência para aquilo e apenas quer pegar o serviço e vai vender de qualquer forma. Então, acho que pular a etapa não é bom. Parece ser uma vantagem, parece que você está fazendo uma economia de trazer um outro engenheiro, uma outra inspeção, fazer um quantitativo. Parece ser uma economia quando surge 3, 4, 5 empresas fazendo orçamento de forma gratuita, querendo pegar o seu serviço, mas não é uma economia, né? E acaba virando uma dor de cabeça. Então, o que eu vejo hoje? Chama-se uma empresa e o responsável, o engenheiro da empresa vai dizer, olha, precisa fazer
Isso e isso. Essas duas áreas aqui tem que fazer. Vai chegar uma outra empresa e vai dizer, olha, tem que fazer essas duas áreas e mais essa daqui. Vai chegar uma terceira empresa e vai dizer, não, basta fazer esse pedacinho aqui que está resolvido. Como que você vai comparar valores disso? Quem é a pessoa que está falando o certo? E como que você sabe o que é o certo e o que é o errado? Então, está acontecendo isso, estão pulando vários passos. Então, ao meu ver, quais seriam os passos ideais na hora da contratação de um serviço de engenharia? Então, primeiramente, nós já falamos, né? Seria contratação da inspeção predial, mas como nós falamos, a inspeção predial ela é um geral, ela é o clínico geral. Vai mostrar que existem problemas, mas o que está causando, o porquê, isso ela não vai conseguir falar. E precisa das inspeções especializadas. Então, segundo passo seria, então, o síndico entendendo isso, o síndico, o administrador, entendendo que precisa agora de uma inspeção especializada para aprofundar o conhecimento em cima daquele problema que foi apontado, essa empresa ela tem que fornecer para o síndico as seguintes informações. Primeiro, ela precisa entender de fato quais são as manifestações patológicas que estão acontecendo naquele condomínio. É uma fissura? É um desplacamento? Se é uma fissura, qual a característica dessa fissura? Por que isso pode estar acontecendo? Será que realmente é uma corrosão? Será que é porque o condomínio está muito velho? Será que é porque houve uma sobrecarga? Alguém removeu uma parede? Houve uma reforma que não foi avisada para o síndico? Houve uma sobrecarga, uma mudança de uso, fizeram um parque onde não deveria, fizeram uma piscina onde não estava previsto ser construída uma piscina. Então, tá vendo como assim, pode existir vários motivos. Então, como que numa inspeção visual, que é a inspeção predial, vai conseguir chegar nessa informação? Não vai. Então, depois de você entender, dentro da inspeção especializada de estrutura, a manifestação que está acontecendo ali, é preciso entender a causa daquela manifestação. A causa da manifestação. Aí vem. Bom, se tem muito tempo, como é que está a situação dessa estrutura? Carbonatou? Começou a oxidação? Se começou a oxidação, qual foi o motivo? Então, entender a causa. Que aí vem também um pouquinho do que eu trouxe há pouco tempo. Entendendo a causa, e aí vem, Maírton, uma coisa assim, muito importante, que eu acho que o mercado ele ainda está muito resistente e que nós precisamos mostrar para as pessoas que é uma vantagem financeira, que são os ensaios. Tá? Então, vou fazer aqui um resumo do passo que eu trouxe agora para a gente conseguir agora falar bem desses ensaios, que é muito importante. Então, novamente, vou passar agora uma mensagem aqui para os síndicos e administradores. Síndicos e administradores, quando você for contratar um serviço de engenharia, você precisa seguir os seguintes passos. O primeiro passo é a inspeção predial. A inspeção predial, hoje, nós já sabemos que ele vai mostrar para você todos os problemas da sua edificação. Mas não podemos parar por aí e pular para a etapa de orçamento. Devemos entender que é preciso fazer inspeções especializadas. As inspeções especializadas é que vai buscar o que aconteceu, quais são as manifestações que realmente seu condomínio tem, quais são as causas, o porquê que isso aconteceu, e quais são os ensaios que precisam ser feitos para te dar a solução desse problema. Somente após você ter a solução desse problema, você consegue ter um quantitativo, você consegue ter uma linha para um orçamento e aí sim você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Tá? E agora vamos falar, Maírton, sobre esses ensaios. Tá? Queria que você, nessa linha de raciocínio, tá? Vamos voltar aqui a falar de fachada. O que você entende que poderia ajudar essas pessoas? Vitor, eu acho que essa parte dos ensaios ela é muito importante. Até porque muitas pessoas acham que algum tipo de ensaio substitui outro
que só um ensaio às vezes resolve. Então, cada caso é um caso diferenciado e por isso que a importância do especialista para poder identificar. Então, só pegando um gancho aqui na parte da fachada, para exemplificar, muitas pessoas acham que o registro com a termográfica, com a câmera termográfica, a gente vai identificar todos os problemas da fachada. Muito pelo contrário, a termográfica ela é um complemento de um teste percussivo. Assim também como um teste percussivo, muitas vezes vai necessitar de um ensaio de aderência. Então, cada caso, cada problema, né, identificando lá o problema que tem, é um desplacamento só de revestimento cerâmico, é um desplacamento do sistema todo, com embolso, com tudo, são fissuras, né? Essa fissura como é que a gente vai conseguir verificar a profundidade dessa fissura? Ela é superficial, ela passou pela cerâmica, pelo embolso, chegou na alvenaria, rompeu a alvenaria. Então, são detalhes que a gente precisa investigar muitas vezes com ensaios, às vezes, destrutivos e outros não destrutivos. É muito bem-vinda, né, a tecnologia que a gente tem hoje, a questão de a gente ter uma câmera termográfica, de utilizar um drone com termografia, com câmera acoplada, com termal. Isso é muito importante, mas será que só isso resolve a situação? Então, eu vou contratar só um serviço para fazer uma inspeção com drone, com a termal. Será que só isso vai me dizer que realmente toda a fachada tem problema ou não tem? Ou eu vou ter que complementar com um ensaio de teste percussivo? E às vezes a gente também aí tem ensaios e ensaios, né? Tem gente que faz teste percussivo marcando toda a fachada aleatoriamente, uma cerâmica quadrada retangular, marcando com marcações indecifráveis, que a gente chama até, porque tem coisa que a gente nem entende como é que está marcado, né? E assim, a gente também tem que evoluir, tem a tecnologia de marcações corretas, né, da área correta, e também o teste percussivo sem marcações direto na fachada, que é uma das coisas que a gente vê o pessoal reclamar muito, porque desvaloriza a edificação, né? Serviço de fachada é um serviço muito caro e às vezes não se tem ainda esse valor arrecadado no condomínio, vai começar a se gerar cotas extras para poder iniciar o serviço, e aí fica o prédio todo marcado, às vezes a pessoa não consegue vender a unidade que estava prevista para vender, não consegue às vezes nem alugar, porque já vê que ali tem problema naquela fachada. Então existe hoje a questão de fazer esses testes com marcações no projeto, no próprio papel, entregar no relatório com todas as manifestações patológicas identificadas na fachada, transcritas para o projeto, que é um serviço com maior qualidade, né? E às vezes precisa do termal, às vezes eu vou precisar fazer uma investigação lá com ensaio de aderência para poder verificar se aquele embolso está ok ou não. Então, assim, cada caso é um caso. Então, a gente vai ramificando, assim como a gente, na área da medicina, você vai para um clínico geral, que seria a inspeção predial, ele vai lhe direcionar, não, você precisa ir para um especialista lá, para um cardiologista. O cardiologista vai lá e vai precisar começar a fazer outros exames. Vai fazer dependendo do que você está lá, um eletro, um mapa, enfim, outros exames, e aí ele vai aprofundando para que realmente, no final, ele tenha um diagnóstico correto, com as causas identificadas, e aí sim, ele vai prescrever a terapia que você vai fazer. Assim como a gente prescreve a terapia, o médico prescreve os medicamentos, nós prescrevemos os produtos que vão ser utilizados, que eu também não posso usar qualquer produto aleatório, e a metodologia de execução. Então, isso é muito importante e, pelo contrário, isso não é um custo, isso não é um gasto. Isso é um investimento que está sendo feito para aquela edificação. Porque um serviço, quando ele é feito, quando ele é prescrito da forma correta, quando ele é executado da forma correta, com os materiais corretos, ele tem um tempo de vida útil muito maior. Então, essa edificação ela ganha na vida útil. A fachada fica valorizada, aquela edificação, aquele imóvel que estava ali para vender, ele valoriza porque a fachada está valorizada, valorizou o empreendimento como um todo, e o seu imóvel também acaba sendo valorizado. Então, é um investimento que o síndico, a administração, quem estiver à frente lá da administração desse empreendimento está fazendo. Isso é um investimento, realmente contratar a pessoa certa com os ensaios adequados. Esse final, acho que você falou tudo. Contratar as pessoas certas com os ensaios adequados. Por quê? O que eu vejo hoje muito no mercado, tá? Na minha área, na sua área, estrutura, fachada. O síndico já entendeu muita coisa importante. A nossa cidade, eu acho que hoje já tem uma referência. As pessoas estão muito conscientes. A gente tem muitas empresas administradoras competentes. Mas que sabe que precisa contratar o serviço de percussão,
Hoje, acho que virou até algo natural o condomínio receber o laudo de inspeção e, graças a Deus, com essa evolução desse pensamento, já criou essa cultura de que precisamos fazer um laudo agora de teste percussivo. Mas o que é que eu vejo? Que existe uma empresa, certo? Que cobra, sei lá, R$6.000 para fazer uma certa área. Uma outra empresa cobra 10, outra empresa cobra 12, outra cobra 18. Se todas as empresas estão vendendo o mesmo ensaio, a mesma área, por que existe tanta diferença? E como é que o síndico pode se proteger na hora da contratação desse serviço em específico? Vou fazer uma outra pergunta para você tentar unir na mesma resposta, tá? Entendendo como escolher a contratação do serviço de teste percussivo. Somente o teste percussivo, ele é suficiente ou não? E se não é, o que deveria ser feito que não estão fazendo? Virto, muito importante aí essa sua colocação, principalmente na diferença de valores, né? Então, aí um exemplo que você colocou, mas que a gente encontra isso comumente no mercado, uma empresa que apresenta 6 e a outra, o mínimo que apresentou aí, como você colocou como exemplo, 6 e 18. Então, são 3 vezes mais do que a primeira empresa apresentou. Mas, vamos aos seguintes pontos. Primeiro, realmente esse de 6 é uma empresa? Ou ele está contratando um cara que trabalha na cadeirinha e ainda cadeirinha de madeira, nem normatizada, né? Esse cara, ele tem esse... Não posso nem chamar de profissional, né? Essa pessoa tem habilidade para fazer isso? Se houver algum problema, quem é o responsável por essa pessoa? Se houver algum acidente, quem é o responsável para cobrir tudo ali, arcar com tudo, né? Assumir toda a responsabilidade diante do que possa acontecer, né? A identificação desse real problema está na mão realmente de uma pessoa que entende, tem expertise nessa situação, já passou por outras situações, né? Porque o teste percussivo não é só pegar um martelinho e sair batendo e marcando, não, entendeu? Então, assim, precisa entender qual o som que está ecoando, né? Então, assim, a gente precisa ter essa expertise para poder identificar. Então, essa pessoa tem treinamento para isso, tem treinamento em altura. Esses pontos que a gente vai elencando aqui, tudo isso tem um custo, né? Então, assim, se eu não tenho carteira assinada, se eu não tenho trabalho em altura, se eu não tenho equipamento adequado, se eu não tenho EPI, tudo isso aí, o custo vai lá para baixo. Diferente de uma empresa que realmente está registrada no Conselho de Engenharia, de uma empresa que tem um histórico de todos os serviços que ela já fez, de uma empresa que contrata o profissional com carteira assinada, trabalho em altura, equipamentos adequados, EPIs adequados, tudo isso tem um custo para ela iniciar o serviço. Ela nem iniciou ainda, mas para ela iniciar, ela tem um custo justamente para poder dar esse pontapé, né? E aí utilizar equipamentos adequados, né? Quais são os martelos que ela está utilizando, ou está batendo ali com uma talhadeira, né? Porque nós temos os martelos adequados para poder fazer esse tipo de inspeção. Então, tudo isso contempla um custo. Quando você vai somando, não é que a de 18 está caro. Ele está fazendo um preço justo diante de todos os investimentos que ele fez para apresentar o serviço com qualidade. Então, isso é muito importante a gente ver. Se a empresa é registrada, né, os resultados que essa empresa tem no mercado. Então, assim, é importante conferir, verificar quais os serviços que ela já apresentou, que ela já executou, quais os serviços que ela está fazendo no momento. Né? Então, isso é de suma importância, né? Dar uma ligadinha aí para os síndicos, administradores. Rapaz, como é que foi? Essa empresa fez algum serviço de teste de percussão aí, como é que foi a evolução? Deu tudo ok? Né? No final, toda a informação precisa estar contida dentro de um relatório, porque é justamente ali onde quem vai executar vai poder pegar e saber, rapaz, aqui está com problema disso, eu tenho problema de fissuras, eu tenho problema de desplacamento, eu tenho problemas de desplacamento do embolso, o sistema como um todo. Então, assim, tudo está contido ali, né? As áreas que estão marcadas, né? O que representa aquilo ali é 10%, 20%, 30%, é 90% da fachada. Então, todas essas informações são de suma importância, que muitas vezes esse serviço lá que foi contratado por uma empresa que não era registrada, que não tinha nenhum especialista, era apenas uma pessoa que estava fazendo lá, um leigo fazendo, ele não passa essas informações, nem relatório ele entrega. Então, aí a pessoa vai lá orçar, ela tem que começar a quantificar essas áreas marcadas. Aí chega outra empresa, vai gerar um outro quantitativo. Se chamar 10 empresas, são 10 quantitativos diferenciados. Então, assim, não tem uma planilha, não tem nada, entendeu? Então, tipo assim,
Será que realmente investir 6 mil ou 18, qual é o melhor? Embora o de 18 seja um pouco mais caro, mas também tem um serviço de qualidade, né? Então, assim, isso é muito importante para os síndicos e administradores estar atentos que eles estão realmente contratando. É verdade. Acho que você colocou muito bem. Eu tenho até também algumas situações na parte de estrutura. Comparar. Eu vou trazer esses valores que são valores bem reais, né? 6, 12, 18. O valor, o dobro e o triplo. Acontece muito esse tipo de orçamento que você olha assim, como é que pode? 6, 12, 18 e a pessoa fica perdida. Realmente, de fato, quando você pega aquele muito barato, acontece isso. É uma pessoa que não é uma empresa. Responsabilidade zero. É toda do administrador, do síndico. Ele é responsável pelo serviço, pela segurança, pelo trabalhador que está lá, pelo que o trabalhador pode ocasionar dentro do condomínio, um acidente, tudo. Realmente, será que vale o sono? Essa economia? Aí você vai para de 12. Que aí muita gente, eu vejo, fala assim, não vamos nem para o mais barato, nem para o mais caro. Vamos para o intermediário, vamos para o de 12. Aí você tocou num ponto. Mas o de 12 vai fazer um relatório ou são serviços diferentes? O de 12, será que ele não está... Será que você não está contratando apenas uma pichação? É o que acontece na maioria das vezes. O de 6 você tem que descartar. O de 12 você deve analisar. É isso que eu preciso? Uma pichação e continuar tendo dor de cabeça, trazendo 10 empresas que vai me trazer orçamentos diferentes, porque isso aqui não foi tão efetivo, ou de 18 que vai me entregar um laudo, um relatório, dizendo que aonde é cerâmica, aonde é reboco, aonde é o embolso, quais são as áreas, o que deve ser feito, totalmente diferente. Então, acho que você conseguiu trazer isso aí de forma perfeita. E aí eu vou voltar para a segunda pergunta para a gente também... acho muito importante entregar isso para o síndico. O teste percussivo, ele é suficiente ou não? Ou é necessário, ou você indica também que seja feito outros ensaios para que ele fique mais seguro? Vitor, por isso que é importante, primeiro, uma visita técnica para poder realmente enxergar, tentar identificar visualmente, né, sem nenhum ensaio, só visualmente, quais são os problemas daquela fachada. Né? E às vezes a gente chega numa fachada que você olha para a fachada, não tem nada de revestimento caindo, não tem nada de cerâmica com fissuras, pelo menos distante, né? E quando você começa a fazer um teste percussivo, existe revestimento com som cavo, existem fissuras. Né? Então, assim, a gente chegar e falar só o teste percussivo resolve ou não resolve, eu preciso de mais algum complemento? Cada caso é um caso. Tem teste percussivo que só o teste percussivo resolve. Tem teste percussivo que eu preciso agregar o ensaio de aderência. E tem momentos que a gente chega e diz, não vale a pena fazer teste nem percussivo aqui, porque a fachada já está tão comprometida que você diz, rapaz, se fizer um teste percussivo aqui, a gente já sabe o que é que vai dar. Então, aqui a gente já entende o que eu vou falar. Não é pular uma etapa. A gente está identificando, através de uma visita, através de uma inspeção, que realmente o teste percussivo ali não vai ser preciso porque, pelo contrário, ele pode até ocasionar algum acidente. Porque na percussão, na batida, na descida, com as cadeirinhas normatizadas e adequadas, né? A corda pode bater, o cabo de aço pode bater, enfim, o próprio operário que está ali pode se gerar um risco para esse operário. Porque tem fachadas que estão bem comprometidas mesmo. Como também tem outras que a gente vê que realmente vale a pena e é imprescindível muitas vezes o teste percussivo, mas eu não posso afirmar que só ele resolve ou que eu preciso de sempre mais alguma coisa. Às vezes sim, às vezes não. Bom, isso aí eu entendo que também possa gerar algumas dúvidas, né, para quem vai contratar. E como que o síndico pode se sentir seguro na contratação? Porque eu sinto muito isso, sabe, Maírton, que na minha área também estrutural, que muitas pessoas fazem visitas nos condomínios e falam o que querem. Então, você chama as empresas para fazer orçamentos e vai chegar um engenheiro, vai falar uma coisa. Aqui você precisa fazer isso, você faz esse ensaio, não precisa. Vai chegar outro engenheiro e vai dizer que não precisa fazer nada. Vai chegar outro engenheiro, que nem recuperação você precisa fazer. E aí eu acho que os responsáveis hoje diretos estão
ali de mãos atadas. Poxa, eu estou chamando o engenheiro justamente porque eu não sou engenheiro. E eu não posso confiar no engenheiro que eu estou chamando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar ou o Virton ou o Maírton? Só eles dois vão resolver? Então, assim, acho que eu posso confiar ou não posso confiar. Eu queria trazer isso à tona aqui para as pessoas, porque eu acho que tem como você encontrar pessoas boas. Normalmente como? Através de referências. Né? Você, normalmente, você ou a sua família ou algum morador vai conhecer um profissional. E ninguém vai indicar alguém que acha que é ruim. Ele vai indicar alguém que acha que é bom. Mas o fato também da pessoa indicar achando que é bom não significa dizer que é bom. Então, acho que o primeiro passo é a indicação. Primeiro. Mas acho que quando você recebe uma indicação, você não pode fechar os olhos e confiar totalmente. Eu penso que você tem que pegar aquela indicação e entender. Primeiro, chamar para uma conversa. O que é que você já fez? Quais as suas experiências? Quais são os seus resultados, como você falou? O que você já entregou? O que você está fazendo hoje? Qual o condomínio que você está atendendo? Qual a sua referência? Eu posso conversar? Certo? O que você conseguiu entregar de bom nesses condomínios? A pessoa, em uma simples conversa, eu acredito que ela vai conseguir extrair muita coisa. Porque quando a pessoa mente, é fácil você perceber. Ela se enrola logo. Quando a pessoa fala a verdade, ela vai dizer, olha, esse condomínio, eu fui lá, 2 profissionais, colegas, disseram que precisavam fazer isso aqui. E eu fui lá e disse que não, que o caminho certo era esse. Fizeram o caminho que eu indiquei e hoje está todo mundo lá satisfeito. Isso é uma prova. Total. Isso é uma prova que você vai ficar realmente contratando a pessoa correta. Então, eu penso muito nisso. Né? A gente estava até conversando agora há pouco sobre registro versus resultado. O fato da pessoa ser registrada no conselho não significa dizer que ela tem resultado, que ela tem competência de verdade para fazer aquilo. O fato de uma empresa ter o registro no conselho, ter o nome lá engenharia, ter o nome construtora, também não quer dizer que ela tem competência. Tem empresas que são de reformas, não são de recuperação estrutural. Tem empresa que é de reforma, que não é de execução de fachada. Tem empresa que é de estrutura, que não é de permeabilização. Então, eu acho que cada um no seu lugar. Na parte de estruturas, Maírton, me preocupa muito esse caminho que o mercado vem tomando, essa forma que vem se trabalhando, pulando da inspeção para o orçamento, chamando empresas, um profissional sem realmente buscar os resultados daquela empresa, contratando pelo mais barato, sem entender como é que funciona a contratação. Eu me preocupa o quê? Tem uma pesquisa, foi feita nos Estados Unidos, onde 250 pessoas responderam o seguinte questionário. Quem está satisfeito ou insatisfeito com o serviço de recuperação estrutural em 2 anos? Maírton, 75% das respostas foram negativas. Não estão satisfeitos com o serviço de recuperação estrutural em apenas 2 anos. O que isso significa? Que 2 anos, somente 2 anos, foi suficiente para haver desplacamento do serviço de recuperação. O serviço de recuperação estrutural, ele não é um passo a passo. Como eu vejo as pessoas colocando em laudo de inspeção predial um passo a passo, como se uma pessoa leiga poderia seguir aquela receita de bolo e executar. Não é assim. Então, como isso está muito vulgarizado, certo? Existem empresas executando de qualquer forma. E qual é o meu medo? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 75% dos nossos serviços aqui de Fortaleza agora, não mais dos Estados Unidos, aqui de Fortaleza, estejam as pessoas insatisfeitas, qual vai ser o resultado? Ninguém mais vai querer contratar. Então, empresas sérias que executam da forma correta, mesmo cobrando mais caro e alguns clientes entendendo essa importância e pagando mais caro, os outros futuros clientes não vão contratar nem as empresas sérias, porque o mercado ele vai estar descrente desse tipo de serviço.
de estrutura, de fachadas. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Não sei se você também tem, se você quiser também fazer algum comentário sobre isso. Vitor, isso seria as laranjas podres dentro do cesto, né? Que acabam apodrecendo as outras também. E aí o mercado realmente enxerga dessa forma. Se eu tenho um serviço de recuperação estrutural ou de fachada e realmente aquele condomínio, aquele empreendimento lá contratou uma empresa para fazer e essa empresa não fez da forma adequada, esse serviço vai precisar ser refeito 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, desde que se faça da forma correta. Se for feito da forma correta, ele precisará ser feito uma vez. Mas começar a contratar outras empresas também que não são adequadas para fazer esse serviço, vai fazer 2, 3, e aí acaba contaminando realmente, como você falou, o mercado. E aí o pessoal, a população, passa a ter um olhar diferente. Se tem problema de serviço de recuperação estrutural, para que eu vou fazer se os serviços que fazem não atendem à demanda, né? Volta sempre a mesma coisa. E aí a gente sempre volta naquele ponto que a gente falou do especialista. Pegando a sua área aqui, se a gente vai ali na Praia do Futuro, quantos e quantos prédios tem para serem feitos recuperação estrutural ali? E muitas vezes, quando começam a fazer, não generalizando, mas em grande maioria, a gente vê que são serviços inadequados, usando produtos inadequados, muitas vezes só areia e cimento para poder fazer o fechamento. Então, teoricamente, aquilo ali vai voltar à tona, né? Então, é muito importante a questão da contratação da pessoa especializada, né? Que tenha um registro, seja o profissional, ou seja a empresa registrada no CREA, e aí vem da expertise dele, dos resultados que ele tem, como você bem colocou. Dá uma ligadinha aí para alguns síndicos que ele colocou como referência, né? Só a indicação, a pessoa pode ser muito boa pessoalmente, mas profissionalmente pode ser que ela não entenda nada de recuperação estrutural. Porque muitas vezes eu me deparo fazendo visitas de fachada e vendo pessoas mesmo, muitas vezes sem nem EPI, até muitas vezes descalço, só de chinelo, fazendo serviço de recuperação estrutural. E aí pinta tudo, parece que está fazendo uma pintura naquele concreto, né? Não tem limpeza de barra, não tem dimensionamento. Rapaz, essa barra aqui vai precisar ser trocada ou não, enfim. Fazendo tudo ao contrário. Daqui a pouco, um ano, está tudo estourando de novo. Então, realmente, assim, a gente se depara muito com esses problemas, né? E, assim, isso vai contaminando realmente o mercado. Porque a forma correta, a maneira correta, não está sendo executada. Mas quando a gente vai lá no médico, o médico só parece que você precisa fazer uma cirurgia. Será que é o enfermeiro que vai fazer essa cirurgia? Não desmerecendo a classe dos enfermeiros, né? Mas eles não têm atribuições para isso. Será que quando você vai precisar lá fazer uma cirurgia no coração, será que é um pediatra que vai lá fazer? Então, assim, a gente precisa conscientizar que a engenharia tem os especialistas também. Então, recuperação estrutural, quem vai fazer recuperação estrutural são aqueles profissionais que trabalham exclusivamente com recuperação estrutural, que eles estudaram para isso, se capacitaram para isso, né? Assim como fachada, assim como impermeabilização, também tem as suas especialidades. Então, a gente precisa realmente questionar e ver como é que essas contratações estão sendo feitas. Então, eu também deixo aí a minha dica para os síndicos, né, para os administradores, para que realmente vocês possam contratar profissionais especializados, empresas especializadas, com expertise na área, que já apresentaram resultados. Porque quando a gente verifica esses problemas que existem hoje, recorrentes, a ter que refazer, não foram empresas especializadas, não foram profissionais especializados que colocaram a mão naquele serviço. Foram empresas que não sabiam como fazer, foram profissionais que não tinham expertise, ou até mesmo alguma pessoa, algum leigo qualquer, que disse que sabia fazer, você acreditou por ser mais barato e fez. Então, valorizem o empreendimento que vocês administram. Porque é muito importante ter essa qualidade na mão. Você vai estar tendo um investimento, mas também vai ter uma qualidade muito maior no seu retorno do problema que vai ser sanado. Eu vou trazer aqui um exemplo, certo? Para poder eu quero também trazer aqui o ponto da importância da fiscalização. E eu vou trazer aqui um exemplo. Recentemente, eu participei de um orçamento, né, em um condomínio, onde foram três propostas para fazer recuperação dos pilares do pilotis. E aí me passaram. Uma proposta tinha sido 10 mil reais. A outra proposta foi 40 mil e a minha foi 50 mil, certo? E aí foi o que eles fizeram. Descarta mais barata
Isso me deixa super feliz, porque já sabem que essa mais barata não é uma empresa. E aí ficaram a de 40 e a minha de 50. Contrataram a de 40. Eu também, como morador, se eu fosse votar, provavelmente eu ia votar na de 40. Eu tenho de 40 e de 50, então deve ser duas empresas boas. E vamos contratar aqui essa aqui, vamos economizar aqui 10 mil reais. Mas aí, Maírton, o que está acontecendo hoje? Até a dica dos valores também até se complica. Por quê? As empresas que não sabem executar estão entendendo que os valores das empresas boas que sabem executar tem que ser mais caro. Então eles estão se aproximando. Então eu pego muito, então está acontecendo muito isso comigo. Eu tenho uma proposta e tem outras empresas que o orçamento está mais barato, mas não está tão mais barato. É aquele orçamento para fechar, sabe? Para fechar. E aí eu venho perdendo alguns serviços nessa situação. O que acontece? Essa empresa fechou com eles por 40 mil, tá? Aqui é um exemplo real. Me contrataram depois para fazer inspeção predial. Fizeram o caminho totalmente inverso. E vocês... Não, porque a gente quer já atualizar para ver logo se tem outros problemas, porque a inspeção predial... Mas eles tinham uma, pelo menos. Eles tinham uma e aí queriam já... Mudou a gestão, não confia... queria fazer uma outra. Menos ruim. Vamos lá. Quando eu fui fazer a inspeção predial, foi exatamente no momento que essa outra empresa estava lá executando. Eu cheguei lá, me deparei, 2 profissionais de chinelo, sem fardamento, quebrando com marreta, sabe? Passando ali o produto, pintando barra, pintando concreto, sem tratar barra, fechando de qualquer jeito. E aí síndica, vem cá. Eu não deveria nem estar fazendo isso, mas está me preocupando. Se for para fazer tão ruim dessa forma, é mais vantajoso chamar o cara de 7 mil, é a mesma coisa, você está jogando dinheiro fora. Então, você poderia jogar só 7 mil fora, tu está jogando 40 mil reais fora. Você procurou realmente entender? Não, mas é porque a empresa foi indicação. Tá, mas ela tem expertise nisso? Ou é uma empresa de reforma que está querendo fazer teu serviço de recuperação? Que é o caso. Sim, sabe? Total. Então, é muito complicado. Assim, é muito difícil. Às vezes eu me coloco assim na pele, sabe, do síndico, do administrador, e eu sei o quanto é difícil para essas pessoas assumir uma responsabilidade e não poder, e aí ser tão difícil confiar em quem está contratando. É muito complicado. É muito complicado. Só para concluir, então, por que eu falei tudo isso? Porque aí vem, Maírton, uma coisa que eu acho que tem que ser levado, assim, para todo mundo. Fiscalização. Fiscalização. E aí eu vou trazer a frase, né, que o nosso colega comentou lá fora. Quem executa não fiscaliza. Ou seja, a pessoa que está executando, que está com a mão na massa, ela está executando, ela não está fiscalizando. A empresa que foi contratada, que está executando, nem sempre está fiscalizando. Então, é preciso que, ao se contratar um serviço de engenharia, deve-se também contratar uma outra empresa que não seja parceira dessa. Uma outra empresa que vá fiscalizar, uma empresa séria que fiscalize, para garantir o serviço. Tá? Esse é o meu pensamento. Eu queria que você também colocasse o seu. É importante, Vitor, esse serviço da fiscalização. E, já abrindo um parênteses, esse serviço da fiscalização, ele precisa ter uma experiência também. Porque como é que um fiscal, uma pessoa lá, o profissional que vai ser contratado como fiscal, ele vai fiscalizar um serviço que ele não entende? Então, o que o cara fizer, ele vai dizer que está bom ou que está ruim, ele não entende. Então, assim, é preciso ter uma responsabilidade também nessa contratação. Porque não é todo mundo que entende recuperação estrutural, não é todo mundo que entende fachada, não é todo mundo que entende de impermeabilização. Não é só porque ele é engenheiro que ele vai saber dominar essa situação. Então, assim, é importante ter cuidado também nessa contratação, porque senão ele pode estar atestando ou não os serviços de formas equivocadas. Vou te contar um caso aqui que passou por mim. Fui contratado para fazer um laudo de fachada, fiz o laudo da fachada, fizemos lá ensaios de aderência no embolso para poder ver se existia desplacamento.
realmente lá o ensaio não foi aprovado e no laudo eu coloquei que precisaria ser trocada toda a parte de embolso também, porque foram feitos ensaios e os ensaios não passaram no que a norma recomenda. Ok, prescrevi o laudo, entreguei o laudo, foi contratada uma empresa, que eu não participei da contratação, né? Eu só fiz a parte do laudo e eles não me contrataram para fiscalizar, né? Foi contratada uma empresa para executar, foi contratado uma empresa para executar, uma empresa para fiscalizar. Começaram a fazer a remoção de todo o sistema, todo o embolso, né? Inclusive, como estava descrito no laudo. Quando terminaram a primeira fachada, que mudaram o pano para outra fachada, o fiscal com o síndico decidiram que não precisaria tirar mais todo o embolso. Só precisaria tirar o revestimento cerâmico. Ou seja, no laudo está atestado. E comprovado através dos ensaios. E aí tomaram essa iniciativa. A empresa executora seguiu a orientação do fiscal e do síndico, que eram quem estava contratando eles, né? E começaram a fazer só uma regularização. Houve uma troca de gestão de síndicos, e aí me consultaram porque estava tendo um problema lá, tinha alguns problemas e não estava sendo feita a recuperação de acordo com o que estava no laudo. Aí eu disse, bem, eu fiz o laudo, eu estou por fora porque eu não fui contratado, não sei como é que está sendo a execução daí. Me chamaram para uma visita técnica, fui lá para uma visita técnica, pedi para retirar algumas amostras de embolso, fazendo algumas janelas de inspeção, e para você entender melhor, essas janelas que eu tirei, eu quebrei esse embolso com a mão. Parecia que estava quebrando um isopor, né? Então, assim, como que um serviço que tem um laudo que está atestado, comprovado, com ensaio, que precisa ser retirado, chega um profissional que não é da área de fachada, que não entende muito bem, não tinha expertise na área de fachada de revestimentos, diz que não pode, que a partir de agora não precisa mais retirar o embolso, sem ter nem consultado a pessoa que fez o laudo, né? Então, assim, gerou todo um burburinho, tudo, e aí eu mantive o meu laudo atestando de acordo com os ensaios que foram feitos, que realmente precisa ser retirado todo o embolso, né? Então, assim, contrataram uma pessoa para fiscalizar, não me pediram propostas, enfim, isso aí não tem problema. Mas só para você ver que realmente a parte da fiscalização ela é muito importante, desde que seja a pessoa, a empresa adequada para fiscalizar aquele serviço, porque senão tudo pode ir por água abaixo, né? Então, tipo assim, eu tenho uma fiscalização, mas realmente essa fiscalização está fiscalizando de forma correta. Então, sempre a gente vai voltar aquelas dicas, né? Pega uma empresa, um profissional que esteja registrado, consulta o acervo dele, o serviço que ele já fez, onde foi que ele já fiscalizou, ele já fiscalizou obra de reforma ou está fiscalizando obra de fachada agora, ele já fiscalizou construção de uma casa e está fiscalizando agora uma recuperação estrutural, é um recém-formado. Então, assim, são dicas muito importantes, porque muitas vezes as pessoas vão pelo preço. Não, eu vou ter que contratar uma empresa para executar e vou ter que contratar uma empresa de engenharia para fiscalizar. Como é que pode um negócio desse? Essa pessoa que está executando, ela não sabe fazer, né? Então, assim, é importante, de suma importância, essa questão da fiscalização. Quais são os materiais que estão sendo utilizados lá? São os materiais que foram especificados? São os materiais adequados? Ou está utilizando qualquer outro tipo de material para fazer aquele serviço? Né? Então, assim, a fiscalização ela é muito importante e ajuda principalmente toda a administração, o síndico. Ela atua na parte do cronograma, de acompanhamento do cronograma físico-financeiro, né? Da checagem das medições do que estão sendo feitos, do que foi executado, o que tem que se liberar para essa medição, né? O que tem de reter. Então, enfim, todo esse trabalho a parte da fiscalização faz e é muito importante. Vou colocar aqui um ponto também que eu estou vendo que está acontecendo muito. Chama-se fiscalização. Ela é diferente, totalmente diferente de assessoria condominial. Por quê? Eu vou trazer isso, o que eu estou vendo? Que o condomínio contrata o serviço de assessoria condominial, certo? E aí, a assessoria condominial, ela promete que vai participar de todos os processos, inclusive da fiscalização das obras que forem acontecer. Isso, na maioria das vezes, está acontecendo dessa forma. Mas aquele engenheiro, que é ali também um geral, que vai participar de todo tipo de obra, reforma, manutenção que vai acontecer no prédio,
como que ele vai ter conhecimento 100% de todos os sistemas de edificação? Então, o que eu vejo? Tem que ter, sim, uma assessoria condominial, que é um engenheiro que vai ajudar nas decisões do condomínio, mas na hora da execução de um serviço tão importante, é preciso ter o fiscal competente que tem o conhecimento daquele tipo de obra que está sendo executado. Principalmente esses 2 tipos de obras que nós estamos trazendo, estruturas e fachadas. São as 2 obras onde sempre nos laudos está lá, risco alto. A gente divide entre leve, médio e alto, e é o risco mais alto que tem são esse tipo de obras, estruturas e fachadas. Maírton, então acho que a gente conseguiu, assim, nesse nosso bate-papo, trazer bastante informação para os responsáveis, certo? Essa conscientização. Eu estou aqui me lembrando que faltou a gente tocar em um assunto, certo? Porque que junta as nossas especialidades, estruturas e fachadas. Esses 2 tipos de serviço, e muitas vezes as pessoas vão trabalhar em altura. E aí nós falamos sobre equipamentos, EPIs, operário treinado com NR35, mas tudo isso, essa pessoa ela vai estar segura por um ponto, certo? Que nós chamamos de ponto de ancoragem. E aí a gente vem conversando muito sobre isso, né, nesses últimos dias, que é uma deficiência dos condomínios hoje. Você chega lá que tem aquele que a gente chama de gato, né, que é um ferrinho na laje, no pilar, totalmente oxidado. E aí você chega lá e coloca a vida presa em um ferrinho oxidado. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho sobre esse tema tão importante para poder a gente conseguir trazer assim, mais essa conscientização para os responsáveis. Muito bem tocado, Vitor, esse ponto, que é um assunto de suma importância, porque como você bem colocou, aquele profissional lá, ele vai estar com o equipamento dele, ele pode estar com o equipamento mais top, a corda mais top que tiver de alpinismo, mas se ele não tiver com ponto de ancoragem, de fixação, para ele pegar o equipamento dele, prender, que vai sustentar a vida dele, aquilo ali descendo pode chegar à morte, né? Sim, alguns acabam escapando, dependendo dos casos que a gente já viu, né? Dependendo do acidente, mas a grande maioria se torna um acidente fatal. E aí eu vou deixar também... Agora não vai ser uma dica, eu vou deixar um pensamento. Síndico, administradores, reflita se no seu empreendimento, verifique e depois você reflete. Se no seu empreendimento existe pontos de ancoragem e se esses pontos de ancoragem estão normatizados e se esses pontos de ancoragem você desceria a sua família nessa corda, né? Nessa corda de sustentação, nesse cabo de aço, você seria capaz de descer a sua família lá, sua esposa, seus filhos, e você também, por esse ponto de ancoragem lá, nessa corda que está ancorada nesse ponto de ancoragem, faça essa reflexão. E aí, Vitor, uma coisa muito importante, você colocou muito bem. Hoje a gente tem aquele sistema que chamam de gato, né? Que é realmente aquela barra de aço lá, que muitas vezes é fixada na própria estrutura durante a execução da estrutura de concreto, que é uma estrutura que se faz um ponto de ancoragem que não é normatizado. Aquele sistema, ele não existe norma para aquele sistema. E é o que a gente vê constantemente em todas as obras que continuam sendo executadas, né? Então, assim, é preciso ter um projeto de ancoragem, né? É preciso fazer os pontos de ancoragem com os equipamentos adequados, né? Com aço inox, né? Então, assim, tem uma gama de especificação. A carga que vai ser colocada naquele ponto de ancoragem. É preciso fazer o ensaio daquele ponto de ancoragem para poder verificar a resistência que aquele ponto de ancoragem está sendo submetida. Então, assim, a gente está envolvendo, tudo isso a gente envolve a vida humana. Mas parece que tudo vai fazendo de qualquer jeito, porque não se tem uma importância adequada, não se dá um valor adequado à vida humana. Quantos equipamentos a gente tem escutado aí? Rapaz, caiu uma balancinha, caiu uma cremalheira, o cara ficou pendurado na cadeirinha,
né? Então, assim, realmente, qual o valor está sendo dado para a vida humana? Realmente, assim, para mim isso não tem valor, assim, é um investimento que precisa ser feito para que aquele operário seja realmente esteja podendo trabalhar da melhor forma possível, com qualquer e total segurança. Que se por acaso ainda o equipamento vier a ter algum problema, ele vai estar amparado lá, porque ele vai estar seguro, porque o equipamento dele estava afixado num ponto de ancoragem correto, que foi testado, que foi projetado justamente para isso, né? Então, é importante demais, principalmente nessas obras de revitalização de fachadas, né? Falo da grande maioria das obras de revitalização, porque nas obras de revitalização, muitas vezes nem um gato tem, porque cortam. E aí começam a laçar a corda em qualquer pilar, às vezes fura um platiband e acha que tem uma estrutura, um pilarete, não tem, é só alvenaria. Né? Às vezes colocam um tambor, enfim, vai tentando algum jeito para poder não deixar de fazer o serviço, mas é de suma importância. Então, síndico, administradores, cobrem das empresas que vocês estão contratando para que elas apresentem um projeto dos equipamentos, para que tenha pontos de ancoragem testados e aprovados. Porque se tiver algum problema, tiver algum risco, algum acidente fatal, não só a empresa responderá, como você também responderá criminalmente por um incidente ocorrido. Então é muito importante ter esse cuidado com a vida humana. Perfeito, Maírton. Acho que, então, a gente conseguiu concluir muito dos pensamentos que nós conversamos para trazer para esse novo quadro, esse nosso podcast, esse novo episódio, na verdade. Né? Então, Maírton, mais uma vez te agradecer, tá, por você ter aceitado o convite, nesse nosso segundo momento. Acredito que, diferente da primeira vez, onde a gente trouxe um conhecimento que a gente conseguiu atingir também muitos engenheiros, né, das principais manifestações e conhecimentos de engenharia necessários. Dessa vez, acho que a gente conseguiu trazer muita dica e colaborar muito, somar com os síndicos, com os responsáveis, com essas pessoas que estão contratando. Então obrigado, tá, por ter vindo, e fica mais esse... Eu que agradeço mais uma vez, Virton, aí pelo convite feito, né? Então, como você bem colocou, primeira parte a gente viu mais aquela parte técnica dos problemas, né? Das manifestações patológicas, enfim. Hoje a gente já viu uma parte mais sobre como contratar essas empresas, né? Como valorizar o serviço que realmente eu estou contratando, como na realidade fazer esse valor que está sendo investido gerar uma qualidade, né? Então, acho que isso é muito importante, né? A gente precisa valorizar esse serviço da engenharia, né? Então, assim, dentro de tantos serviços que a gente vê dentro dos condomínios, e a gente fala muito aqui da parte de condomínio, muitas vezes pensa logo no condomínio residencial, né? Mas quantos condomínios também, quantos empreendimentos também comerciais, né, estão precisando dessas manutenções, né? E muitas vezes o comercial, muitas vezes, não pode parar. Então, não vou fechar o shopping para eu poder fazer esse serviço. E aí, às vezes, ainda gera uma preocupação maior, porque às vezes os serviços são feitos à noite, né? Então, tipo assim, eu tenho que... à noite não está tendo pedestre, nem do shopping está fechado, mas eu tenho que ter um cuidado maior com o meu funcionário que está trabalhando. Eu tenho que ter EPIs, eu tenho que ter projetos de ancoragem, eu tenho projetos de balancinho, enfim, tenho que ter empresas e profissionais responsáveis e registrados com responsabilidade para poder fazer aquele serviço. Então, muito obrigado, meu amigo, por esse convite, e estou ao seu dispor para o que precisar aí. E se alguém tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida, pode mandar aí um direct para a gente, né, que a gente responderá com o maior prazer. Virton também com certeza, irá ter esse prazer de responder as dúvidas que surgirem. Show.